palavras de Jesus. O que esse tema tem a nos ensinar hoje? O que a gente pode aprender com esse tema sobre as últimas palavras de Jesus? Primeiramente, eu quero falar sobre o valor das palavras. Nós estamos atualmente vivendo e atravessando tempos em que muitas das nossas liberdades individuais estão sendo cerceadas. Uma das liberdades que estão sendo também cerceadas nossa é a nossa liberdade de expressão. Muitas vezes, em virtude do medo de ser cancelado, a gente acaba não emitindo as nossas opiniões, não dando o nosso parecer. Nós vivemos em tempos de cancelamento, em tempos de o politicamente correto dominando a nossa sociedade, e vivemos também em torno de muitas mentiras, de fake news. Então hoje as palavras, elas têm muitas vezes sido usadas para destruir também, para acabar, arrasar, e as palavras são importantes. Nós precisamos saber do valor das palavras e da responsabilidade que nós temos ao proferir as nossas palavras. Por que eu digo? Porque palavras ferem. Nós já vimos em várias mensagens, palavras de fato ferem. Quando a gente vê em Provérbios 18, 19, lá está escrito que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Palavras ferem, por isso a responsabilidade ao proferirmos palavras. Ninguém sabe o que você ouve, já dizia Milor Fernandes, mas todo mundo ouve muito bem o que você fala. Quer dizer, é difícil alguém saber o que eu ouço, mas uma coisa é certa, é que todo mundo ouve muito bem aquilo que eu falo. Então as palavras, elas são muito, muito importantes. Por isso que as palavras devem ser muito bem pensadas. Lá em Tiago 1,19 diz que: ó, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Já que as palavras são importantes, elas devem ser muito bem pensadas antes de serem ditas. Palavras devem ser muito bem pensadas antes de serem ditas, porque nós seremos responsabilizados por elas. Eu disse que muitas vezes nós estamos deixando de proferir as nossas opiniões, mas muitas vezes alguns estão expressando as suas opiniões de forma que tem ferido, de forma que tem ali atingido as pessoas. Muitos têm usado as suas palavras para proferir mentiras, notícias falsas, boatos. Por isso que a Bíblia nos diz que nós seremos responsabilizados por nossas palavras. Em Mateus 12:37 está escrito: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Viram a importância das nossas palavras? O que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Mas a gente deve saber que não somente as nossas palavras, elas transmitem a nossa opinião, quem nós somos, o que pensamos, mas também aquilo que nós fazemos. As nossas ações, muitas vezes, elas impedem que os outros ouçam o que nós estamos falando, quando não são condizentes, quando o teu comportamento ou o meu comportamento, ele não está realmente sendo condizente com aquilo que eu falo e com aquilo que eu prego. Por isso que eu preciso ter muito cuidado ao proferir as minhas palavras, as minhas opiniões, ainda que estejamos muitas vezes sendo cerceados desse direito, mas nós devemos saber que essas palavras serão responsabilizadas, o Senhor trará isso a juízo, e as tuas palavras têm que ser coerentes com aquilo que você vive. Porque tem muita gente que fala muito, mas não vive aquilo que fala. Palavras são importantes, porque palavras definem o nosso coração. Olha o que diz em Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca.
Eu acho que vocês já ouviram aquele ditado, né? A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que agora nós vamos olhar para a vida do nosso Mestre, para a vida de Jesus, que sempre foi coerente nas suas palavras, que nunca entrou em contradição nas suas palavras, que sempre teve responsabilidade ao abrir a sua boca e ao proferir os seus ensinamentos, que nunca usou a sua boca para ferir ou para proferir uma mentira, mas que sempre foi responsável, que de sua boca sempre saíram palavras abençoadoras. E isso inclui os seus últimos momentos, momentos de pressão, momentos de angústia, mas onde Jesus não perdeu o controle das suas palavras. Nessa série que vai durar até a Páscoa, hoje e mais 2 domingos, até que nós encerremos essa pequena série de 3 mensagens na Páscoa, veremos quais foram as últimas palavras de Cristo no Evangelho de Lucas, tá bom? Por isso, abra aí a sua Bíblia em Lucas 23, nós veremos dos versículos 33 a 46, onde nós temos as últimas palavras de Jesus na cruz. Lucas 23, 33 a 46. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aqui nesse texto nós temos as 3 últimas frases proferidas por Jesus na cruz do Calvário. É interessante que Jesus, neste momento em que profere essas 3 últimas frases de sua vida, ele enfrentava os piores momentos de sua vida. Jesus havia acabado de ser traído por um dos seus amigos íntimos, vendido por 30 moedas. Jesus acabara de ser abandonado por seus discípulos, que quando viram os soldados chegando lá no jardim do Getsêmani, vazaram, como diz hoje em dia, correram, abandonaram e deixaram Jesus sozinho. Pedro, um dos últimos a fugirem, ainda seguiu de longe, observando o que fariam de Jesus. E vem agora mais um momento de decepção, humanamente falando, passada por Jesus, quando ele foi simplesmente negado por seu apóstolo, por seu discípulo. Jesus foi castigado fisicamente com açoites,
por bofetadas, por cusparadas. Jesus foi castigado emocionalmente e condenado injustamente. Sim, Jesus enfrentava os piores momentos de sua vida. Mas diante desses últimos momentos de sua vida, enfrentando angústia, decepção, qual foi a reação de Jesus? Mas antes de nós olharmos para a reação de Jesus, eu perguntaria, qual seria a tua reação? A minha reação diante de tanta agonia, de tanta decepção e diante de tanto sofrimento? Como nós reagiríamos diante daquelas ofensas? Como reagiríamos diante das bofetadas, das cusparadas? Como você e eu reagiríamos? Porque nós sabemos como Jesus reage. E Jesus, então, do alto daquela cruz, depois de passar por todos esses momentos de angústia, de desprezo, de, instabilidade emocional e física, como Jesus reage? É o que nós observaremos em Lucas 24:33. Nós temos a primeira das 3 últimas frases de Jesus proferidas do alto daquela cruz. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E sabe o que foi que Jesus disse? Depois de todos esses instantes conturbados, depois de toda essa agonia, depois de todo esse abandono, depois de todo esse desprezo, depois de toda essa pressão emocional, como é que Jesus reagiu? Porque nós talvez perderíamos o controle, nos iraríamos, talvez nós reagiríamos falando o que não deveria ser dito. Mas sabe como Jesus reagiu? Dizia Jesus, e está em vermelho no slide: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Do alto daquela cruz, diante dos piores momentos enfrentados por Jesus em sua vida, sabe o que Jesus libera do seu coração? Perdão. Lembra que eu falei para vocês que as nossas palavras expressam do que o nosso coração está cheio? E o coração de Jesus, naquele momento, não estava cheio de mágoas, não estava cheio de ira, mas o coração de Jesus estava cheio de perdão. A primeira frase proferida por Jesus é uma frase de perdão. E ele não se mostrou contraditório, porque durante toda a sua vida, em que se pautava a mensagem de Jesus, se não no perdão? Quando lhe perguntaram: Senhor, quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? 1, 2, 3 vezes? Quantas vezes? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Jesus não foi contraditório no seu grande sermão do monte, lá quando ele ensinava os seus discípulos a orar. Ele diz: quando vocês orarem, não se esqueçam de que vocês devem perdoar ao próximo as suas ofensas, para que vocês possam obter da parte de Deus também o perdão. Jesus, nos momentos de maiores angústias enfrentadas, de maior pressão, ele manteve o seu equilíbrio e foi coerente. Lembra que uma das frases que eu passei aqui na introdução dessa mensagem dizia exatamente que aquilo que a gente faz muitas vezes impede os outros de ouvirem o que a gente está falando? Mas Jesus não entrou em contradição, porque diante dos piores momentos da sua vida, Jesus libera uma palavra de perdão. E talvez hoje você se pergunte: por que, pastor, eu hoje deveria perdoar? Porque Jesus perdoou. Porque Jesus nos ensina do alto daquela cruz, nos ensina do alto daquele momento de sofrimento, que o que deve irromper do teu e do meu coração é o perdão. Eu sei que não é fácil, mas hoje veremos por que
Por que devemos perdoar? Primeiro eu te diria, porque nós não somos perfeitos. Você deve perdoar o seu próximo sabendo que você não é perfeito. Sabendo que você mesmo pode tropeçar e cair naquilo que você julga o teu irmão, aponta o teu irmão e diz que jamais eu faria aquilo. Nós podemos tropeçar exatamente naquilo que a gente diz que não tropeçaria. Mas não somente devemos perdoar porque não somos perfeitos, porque o teu próximo não é perfeito. Por que você e eu exigimos perfeição do próximo? Aquele nunca erre, aquele nunca se equivoque. Por que perdoar? Porque não somos perfeitos. E o mundo em que vivemos não é um mundo perfeito. Nós não podemos exigir do mundo inteiro e das outras pessoas perfeição. Não podemos viver do alto do nosso pedestal exigindo que os outros jamais errem, quando nós mesmos erramos, quando nós mesmos muitas vezes ofendemos, quando nós mesmos muitas vezes cometemos equívocos. Então por que perdoar? Porque não somos perfeitos, porque o mundo em que vivemos não é um mundo perfeito e de fato nós vivemos nesse mundo. Nós estamos aqui inseridos nesse mundo que não é perfeito, nós que não somos perfeitos. Então devemos perdoar, já pensando sempre na empatia, pensando sempre em olharmos para o próximo e sabermos que nós mesmos podemos tropeçar e cair naquilo que nós cobramos dos outros. Mas mais ainda, o Salmo 86:5 nos diz que você e eu devemos perdoar, porque o Deus a quem nós servimos, o nosso Deus, e Jesus Cristo, seu perfeito Filho, sempre está pronto a perdoar. Não há um momento em que Deus não esteja disposto a perdoar. Em Salmo 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom. Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade. Vejam, nosso Deus sempre está pronto a te perdoar, a me perdoar. Quantas vezes, reconheça, você já não escorregou no tomate com Deus? Quantas vezes você já não, prometeu alguma coisa para Ele e não cumpriu? Quantas vezes nós nos colocamos diante dele fazendo 1001 promessas e depois escorregamos exatamente naquilo? Quantas vezes prometemos, não vou mais fazer determinada coisa, não vou mais alimentar determinado comportamento, e quantas vezes arrependidos, que nem aquele cachorrinho que chega se rastejando, chegamos para Deus dizendo: ó Deus, me perdoa mais uma vez, fracassei, errei. E sabe qual é a palavra que nós recebemos do Senhor? Deus, o nosso Deus, desse Deus que sempre está pronto a perdoar e que é abundante em benignidade, é: perdoados-te são os teus pecados, ó filhos. É isso que Jesus fez do alto daquela cruz, ao olhar para os seus algozes, ao olhar para os seus agressores, em rogar ao Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Devemos perdoar, porque Deus está sempre pronto a perdoar. Mas em Salmo 103, 11, 12, diz que esse Deus, o nosso Deus, que está sempre pronto a perdoar, é um Deus que perdoa de fato e afasta de nós as nossas transgressões. Diz assim no Salmo 103, 11, 12: quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós e afasta de nós as nossas transgressões. O salmista aqui usa realmente essa palavra de exagero. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É mais ou menos como dizer, como está longe aqui o Brasil do Japão. É a distância com que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Devemos perdoar porque o nosso Deus sempre está pronto para perdoar. Devemos perdoar porque o nosso Deus não somente está pronto a perdoar, mas é um Deus sempre disposto a afastar para longe de nós as nossas transgressões. Marcos Aurélio diz uma frase célebre:
Perdão é essencial para que vivamos o Evangelho na íntegra. Não tem como vivermos o Evangelho se nós não estivermos com a disposição de perdoarmos. Porque o perdão é a essência do Evangelho. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez do alto daquela cruz. Perdoar, lançar perdão, liberar perdão. E essa é a essência do Evangelho. Por isso que perdão é essencial para que nós possamos viver o Evangelho na íntegra. Crente que diz que não perdoa é crente que não vive o Evangelho de Jesus Cristo. Me perdoe lhe dizer isso. Continuando, o que impede que nós também possamos liberar o perdão como Jesus do alto daquela cruz liberou? Veja, de tantas palavras que Jesus poderia proferir do alto daquela cruz, de fato Jesus Cristo poderia rogar ao Pai, como ele mesmo disse, que legiões de anjos descessem, trouxessem fogo do céu, exterminasse a todos aqueles soldados romanos. Jesus poderia de fato fazer isso. Mas quais foram as palavras de Jesus do alto daquela cruz, se não palavras de perdão? Aí eu pergunto para você, o que impede que nós também possamos liberar o perdão ao nosso próximo? A primeira coisa que nos impede, o primeiro impedimento, é a amargura. O que é amargura? É a tristeza, é o sofrimento, é a mágoa, é o amargor. Amargura já é sinônimo de algo amargo. É um sofrimento arraigado de dor e de ressentimento. E por falar em ressentimento, é exatamente esse o segundo tópico que pode nos impedir de liberar perdão. Não somente o amargor, aquela mágoa que insiste em estar dentro do coração, que insiste em fazer, quando nós olhamos para a pessoa que nos ofendeu, a nós trazermos de volta toda aquela cena e todo aquele fato. Isso gera o ressentimento, que é justamente o que o significado da palavra nos revela. Ressentimento é ressentir, é sentir de novo. E sentir de novo o quê? Todas as emoções ruins provocadas por uma mágoa guardada no coração e enraizada pelo tempo. Ressentir é estar magoado, ofendido, ferido, afligido, triste, desgostoso. É trazer à tona os momentos ruins, é trazer à tona os momentos dolorosos. É insistir em fazer com que aqueles fantasmas do passado continuem nos assombrando no dia de hoje. É ficar contemplando as cenas de um passado que foi doloroso. É insistir em voltar para a mesma cena. É quando a gente está assistindo o filme, volta de novo para a cena, volta de novo para a cena. A gente insiste em deixar isso marcado na nossa consciência, no nosso coração. É reviver com as mesmas sensações, fatos que nos causaram mágoas. Eu sei que você talvez já tenha enfrentado situações adversas. Mas lembra, por que devemos perdoar? Porque não somos perfeitos. Você deve se lembrar também quantas vezes você foi o ofensor. Porque é fácil nós lembrarmos quando fomos ofendidos, mas é difícil nos lembrarmos quando nós fomos os ofensores. Mas nós insistimos em guardar a amargura e o ressentimento. Em Hebreus 12:15, a palavra de Deus nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Você consegue entender esse versículo? A gente pode se privar da graça de Deus? Se privar, não é Deus que está nos privando, não somos nós que estamos nos privando de receber as bênçãos da graça de Deus em nossas vidas, quando nós permitimos que uma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando a gente permite que essa raiz de amargura brote, nos perturbe, ela está nos privando da graça de Deus que nos traz paz. Lembra quando preguei sobre a graça e a justiça de Deus? Um dos presentes, uma das promessas que Deus tem para a gente é paz.
Mas quando a gente se priva dessa graça, alimentando a amargura, alimentando o rancor, estamos nos privando dessa graça que pode nos trazer paz. E não somente nos privamos da paz, nos perturbando, como diz o texto bíblico, mas acabamos permitindo que esse nosso sentimento contamine outras pessoas. E acabamos nos privando da graça de Deus, que diz que nós devemos, através do nosso testemunho, através do nosso agir, através das nossas palavras, sermos bênçãos na vida de outros. Mas nós estamos sendo contaminadores da vida de outros. Então esse versículo chama muito a atenção daquilo que você precisa ter certo no teu coração, do que eu preciso ter certo no meu coração. Que nós tenhamos cuidado de que ninguém, nem você, nem ninguém, se prive dessa graça de Deus. Reflita, eu já disse essa frase várias vezes, está aí agora o vidrinho de veneno. Plantar mágoa, alimentar ressentimento, é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quando nós alimentamos a amargura, o ressentimento, esse amargor, essa mágoa, insistimos em nos privar dessa graça de Deus, nós estamos tomando veneno e esperando que o outro morra, a que o ofensor morra. Tem uma pequena historinha que eu queria contar para vocês. José, ele estava muito chateado. E o José é um nome fictício, tá bom? Ele estava muito chateado porque um colega, sempre que o via, chegava e dava um tapa no peito dele. Fala aí, José! E dava aquele tapa no peito. Sabe aquela cena de gente que fala, cutucando, fala com as mãos? E esse amigo do José sempre chegava, e aí, José, como é que tá? E dava aquele tapa no peito dele, como uma forma de saudação. Aquilo deixava o José furioso, e cada vez que o seu amigo chegava e dava o tapa no peito do José, o José ia ficando amargurado, ia ficando furioso. Um dia o José teve uma ideia, sabe qual foi a ideia dele? Ele falou, eu vou colocar uma bomba aqui no peito, colocar por baixo da camisa. Eu vou colocar uma bomba, quando esse meu amigo chegar para me dar um tapa no meu peito, essa bomba vai explodir, vai machucar a mão dele. Eu espero que ele aprenda com essa lição. Você já consegue imaginar o que aconteceu? Quando o amigo do José deu tapa no peito, o José esqueceu que não somente aquela bomba ia ferir a mão do seu amigo, mas ia ferir o seu peito e o seu próprio coração. Ia, no fato, acabar com a sua própria vida. Você consegue entender o que é amargura, o que é ressentimento? É a gente tomar veneno esperando que o outro morra. É a gente botar bomba no peito esperando que o nosso amigo equivá, aquele que nos ofendeu, a ter a sua mão decepada, quando isso vai acabar com o teu coração e com a tua vida. Reflita muito nisso. Jesus, naquela cruz, primeira oportunidade, depois de tamanha pressão, de tamanhas mágoas, ofensas lançadas sobre ele, Jesus, do alto daquela cruz, ele libera perdão. Nós podemos vencer a amargura e o ressentimento, única e tão somente com o perdão. Não tem outra solução, é com o perdão. Agora nós precisamos aprender sobre o que não é perdão. Porque nós temos uma concepção errada do que é perdão. Em primeiro lugar, perdão não é esquecer ou negar a ofensa. Tem muita gente que diz, não, perdoa, esquece. Irmãos, não há como esquecermos. Não há como negarmos a ofensa, dizer, não, ele não me ofendeu. Só quem foi ofendido sabe que foi ofendido. Mais uma vez eu repito, muitas vezes nós não reconhecemos quando nós estamos no lado dos ofensores. Mas perdoar não é esquecer, não é negar, não é dizer nada acontece, ignorar como se nada houvesse ocorrido. Porque dessa feita nós incentivamos o ofensor a continuar em seu erro. Quando nós chegamos e dizemos, não foi nada, deixa isso para lá, eu já esqueci, deixa isso para lá, não foi nada, não me machucou. Nós estamos incentivando o ofensor a continuar na sua prática, ofendendo não somente a ti como a outros. O fato de esquecer não está ligado ao apagar da memória.
mas sim deixar de considerar o outro com desprezo ou ressentimento. Não é esquecer, irmãos. Eu me recordo de uma certa vez, muito tempo atrás, quando eu ainda lecionava lá na Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, igreja do pastor Josué, por quem já oramos hoje, crendo e torcendo pela total recuperação dele. Mas eu me recordo uma certa vez, falando e ensinando sobre perdão, uma irmã insistia em dizer, não, perdoar é esquecer, perdoar é esquecer. Aí eu cheguei para convencer a irmã de que perdoar não era esquecer. Eu perguntei para ela, a irmã se lembra de alguma ocasião em que o seu esposo fez algo que a irmã não gostou? Ela falou, lembro. E ela inclusive contou, relatou aquilo que havia feito. Aí eu disse, a irmã perdoou o seu esposo? Perdoei. Eu falei, mas a irmã acabou de lembrar. Tanto que relatou tudo que foi feito. Então, como a irmã está insistindo, dizendo que perdoar é esquecer, não se lembrar, não há como, amados irmãos. Nós temos uma mente, nós temos aqui um cérebro que processa essas informações. Perdoar não é esquecer ou negar a ofensa. Perdoar é você deixar de considerar o outro com desprezo ou ressentimento. Você lembra, você sabe exatamente o que aconteceu, mas você já não olha mais para o ofensor com ressentimento ou com desprezo. Perdoar também não é fingir para manter a aparência. Não é fingir que perdoou para manter uma aparência. Sorrir, dar um tapinha nas costas, começar a fingir como se nada tivesse acontecendo. Perdoar não é fingir. Aquela encenação de quando éramos crianças, né? Lembra quando a mamãe chegava, às vezes, fala aí pro irmãozinho agora, fala, desculpa. Aí a gente forçava o filho a ter que pedir desculpa pro outro. E o outro, agora fala para ele, fala, eu te perdoo. Não é essa encenação que a gente fazia com os nossos filhos quando pequenos. Recriminamos atos e comportamentos e não as intenções do coração. Normalmente, essa encenação nos acompanha em nossa idade adulta. A gente recrimina muitas vezes atos e comportamentos, mas não recriminamos as intenções do coração. A gente julga muito por esses atos exteriores. Então, perdão não é isso. Não é esquecer, não é negar, não é fingir para manter aparência. Mas perdoar não é também ignorar a ofensa e fingir que nada aconteceu. Mas perdoar é dar a oportunidade que uma nova história seja escrita entre ofensor e ofendido. Você está disposto a permitir que uma nova história seja escrita entre o teu irmão que muitas vezes te ofendeu e que pediu perdão? Você está disposto a permitir que uma nova história possa ser reescrita? Ou você vai continuar com a amargura dentro do teu coração, com esse ressentimento te remoendo, te corroendo como veneno, pensando que quem vai morrer é o outro, mas quem vai ter a bomba estourada no peito é você mesmo? Diante disso, quais são os passos para o perdão? Primeiro é ter consciência de que perdoar não é uma opção. Perdoar não é uma escolha, mas perdão é ato de obediência. Olha o que diz em Colossenses 3,13: assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também perdoais aos outros as vossas ofensas. Nota, é um ato de obediência. O apóstolo Paulo diz, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não tem opção, não perdoo, tem que perdoar. Outro passo para o perdão é saber que é um ato de reciprocidade. Quando no início aqui da mensagem eu trouxe à tona e lembrei vocês de Jesus ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, lá em Mateus 6, 14 e 15 está escrito isso: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Eu grifei aí em vermelho: se perdoar, também o Senhor te perdoará. Se não perdoar, também não te perdoará o Senhor. É assim, simples. A matemática de Deus é simples.
De nada adianta você orar, despejar aí todas as suas lágrimas diante do Senhor, pedindo a Ele o perdão, arrependido que está dos teus pecados. Ele vai chegar e vai falar: ei, escuta, você está me pedindo perdão? Mas você perdoou o fulano? Você perdoou o cicrano? Você está guardando mágoa e rancor no teu coração? Vai primeiro e perdoa o teu irmão, para que eu possa então te perdoar. É um ato de reciprocidade. Se você perdoar, eu também te perdoo. Se você não perdoar, eu também não te perdoo. A oração do Pai Nosso exige de nós essa reciprocidade. A gente precisa ter essa consciência. A gente quer do Senhor as bênçãos, mas a gente não quer fazer o que nos cabe e qual é a nossa parte. Mas também quais são os passos para o perdão? É ser um ato de sinceridade. Ato de sinceridade. Mateus 18,35 está escrito: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu não estou dizendo que é fácil perdoar, irmãos. Eu não estou dizendo que é instantâneo perdoar. Eu sei que muitas vezes a mágoa, o ressentimento fica, nós vamos ter que trabalhar isso, nós vamos ter que nos colocar aos pés do Senhor, mas nós precisamos saber que não há uma outra opção a não ser perdoarmos. E o que eu estou dizendo em perdoar, a gente sabe os graus de ofensas. Eu não estou dizendo aqui que muitas vezes, eu vou abrir aqui e falar algo que não estava nem no script, mas muitas vezes a gente vê um casal vivendo num relacionamento abusivo. Esses dias eu estava vendo um noticiário, uma esposa que perdoou o esposo por 2, por 3 vezes em um relacionamento abusivo. Até que o fulano, que era uma massa, o fulano era troncudo, o cara quase que arrebenta e desfigura a mulher inteira. Sabe, ela disse: eu vim perdoando. Um relacionamento abusivo, eu não estou dizendo reescrever uma nova história. Perdoar é não desejar mais o mal, o ressentimento e a amargura para aquela pessoa e reescrever uma nova história. Mas a nova história pode ser você lá e eu aqui. Eu não estou dizendo que você, mulher, muitas vezes, dentro de um relacionamento abusivo, sendo maltratada, sendo oprimida, passando por uma situação de violência não somente física, mas psicológica, e que você insistentemente tem dito: eu perdoo e eu perdoo, muitas vezes não vai ter tempo para você viver uma nova história. O perdoar não é se submeter à violência. O perdoar é, muitas vezes, siga a sua vida e eu sigo a minha vida. E que seja um ato de sinceridade. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É um ato de entrega. Romanos 12, 17 e 19. A ninguém torneis mal por mal. Não vos vingueis. Dai lugar à ira. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Perdoar é um ato de entrega a Deus. E trazendo aqui agora o exemplo anterior que eu dei de um relacionamento abusivo. Não é você buscar a vingança. Não é você com ira, quem sabe, partir para a violência. Mas é entregar essa vingança ao Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que fará. Busque a justiça, é claro, se necessário. Mas não vingue-se você mesmo. Entrega a vingança ao Senhor. É um ato de entrega. Porque a ira nos faz muitas vezes queremos revidar o mal com o mal. Por isso que a Bíblia está nos dizendo: não torne o mal por mal, não vos vingueis, mas dai lugar à ira e saiba que a vingança vem do Senhor. É um ato de bondade. Romanos 12, 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Perdoar é um ato de bondade.
diante dos piores momentos da sua vida, como é que Jesus reage? Jesus, do alto daquela cruz, profere a primeira das suas últimas frases. E Jesus coloca para fora da sua boca o que estava dentro do seu coração transbordando. Perdão. Diante dos piores momentos da sua vida, Jesus libera uma palavra de perdão. E perdão é o que o Senhor espera de ti e de mim. Quando lemos a palavra de Deus em Colossenses 3, 8 a 15, descobrimos o seguinte: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, não tem bárbaro, não tem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Na cruz do Calvário, nós vemos a maior expressão do perdão de Deus para nós. O perdão de Deus no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário cancelou toda a nossa dívida, que seria impagável. Na cruz do Calvário, ele cravou lá a cédula que havia contra nós. Ele nos perdoou e lançou para longe de nós as nossas transgressões. Por isso que, como ele nos perdoou, ele deseja que nós também nos perdoemos uns aos outros. Analisa a tua vida. Alguém que está precisando do teu perdão, alguém que está precisando ter uma nova história reescrita contigo, alguém a quem hoje você vai estar determinado a deixar a amargura e o ressentimento de lado e parar de tomar esse veneno esperando que o outro morra. Se a palavra de Deus toca o teu coração, perdoa, porque na cruz do Calvário, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é perdão. Pai, perdoa-lhes. E que como ele nos perdoou, nós também perdoemos-nos uns aos outros. Tudo para a glória de Deus o Pai. Essa é a primeira das 3 mensagens sobre as últimas palavras de Cristo na cruz. E a primeira palavra é palavra de perdão. 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 Pai, te agradecemos por tua graça, por teu amor e por tua misericórdia. Te agradecemos por teu perdão, ó Deus, que foi outorgado a nós através do sacrifício do teu Filho Jesus naquela cruz. Perdão que nos limpou, perdão que permitiu com que nós pudéssemos ter uma nova história reescrita contigo, num relacionamento, mas não de inimigos, mas num relacionamento de pai e filho.
Muito obrigado por teu perdão e ajuda-nos a também perdoarmos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.